O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é direito à moradia e ocupações urbanas. Participam Tomás Lapa, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco. Rudy Rafael, mestre em Serviço Social e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Coronel Cássio Sinomar, secretário executivo de Defesa Civil do Recife. Lembrando, nosso WhatsApp é 81 98830 7098. Você pode mandar a sua pergunta e dar também a sua opinião. Bem, a gente deixou algumas questões, né, foi no bloco anterior, né? Uma delas foi o papel do Estado, né? Do Estado. No atendimento a esse direito, né? Que é um direito do cidadão. Nos termos da Constituição e do Estatuto da Cidade, fica bem claro que são todos os entes federativos, a União, os Estados Federados e o município. Eu começaria dizendo que há um descompasso, não é? Uma incoerência. O município está carregado com uma responsabilidade muito grande e, no entanto, na discussão do pacto federativo, ele não recebe o suficiente para dar conta das obrigações. Mas eu ia dizendo mais o seguinte: se o Estado, de modo geral, quer ele seja a União, o Estado Federado ou o município, não tem essa capacidade, vamos lembrar que quando se trata de interesse, manipula-se ou monta-se mecanismos, por exemplo, para jogar o fundo de garantia a serviço do interesse dos incorporadores. Minha Casa Minha Vida, essa coisa toda, que a gente está cansado de saber que vem para resolver o problema das construtoras e não necessariamente sanar o déficit habitacional, o déficit da moradia. E aí eu não queria perder a oportunidade para dizer o seguinte: há 50 anos eu era estudante na Aliança Francesa e eu vi os franceses que chegavam por aqui ficar abismados e dizer: eu não sei como não há uma revolução todos os dias nesse país de vocês aqui. Uma coisa dessa na Europa, na França, era inimaginável isso há 50 anos. 50 anos depois, nós estamos vendo a população, seja porque as mídias, a comunicação permite e isso passa rápido entre as pessoas, seja porque a necessidade acentuou-se, seja porque o número de pessoas em situação vulnerável também aumentou, as pessoas estão dando agora, 50 anos depois, a resposta que eu não tinha para dar aos franceses naquela época. Porque não tem uma revolução todos os dias. Nós ainda não chegamos numa revolução. Mas o povo se dá conta de que o centro da cidade está ou subutilizado ou desocupado, toma a iniciativa, e isso não é um problema só do Recife, São Paulo, aí em evidência, não é? Avança, toma e ocupa. Não é o ideal, não é o ideal. Eu poderia dizer também o seguinte, com relação a créditos, verbas, recursos, se o poder público tivesse a intenção, de fato, de encarar esse problema com seriedade, ele acharia maneira de envolver os incorporadores, não necessariamente os maiores, mas os médios e pequenos, não é? Que possam ter uma margem de lucro que lhes satisfaça, trabalhando em áreas centrais e recuperando para colocar aí pessoas. Não é necessário, vamos ser racionais, não é necessário pegar a pessoa que mora no mangue para morar ali, mas você tem carência de habitação em faixas, não é? De 1 a 3 salário mínimo, de 3 a 5, de 5 a 10 e tal. Quer dizer, dependendo dos casos, eu vou parar por aqui, senão ninguém mais fala. Quando a gente faz essa leitura, né, de que essa responsabilidade é do Estado, o professor aqui, ele fez essa referência aos diferentes entes, né, o municipal, o estadual e o federal. Isso não fica claro.
né? É responsabilidade de todos. Mas é uma responsabilidade que depende de quê para se viabilizar? Ou seja, uma cidade que tenha 1 milhão de habitantes, ela teria uma quantidade específica de casas para construir ao longo de uma gestão? Isso não fica claro. Se você fizer uma casa só, você está resolvido? Né? Está resolvido politicamente. Os compromissos que são assumidos pelos gestores são compromissos que nem sempre, quer dizer, muito dificilmente eles são não sei cumpridos. Se você conhece o Gilson Paranhos. Então, assim, há uma fragilidade muito grande entre o que é o discurso e o que é isso na prática. Então, assim, o que a gente pode se assustar que isso seja um problema insolucionável ou isso tem solução? Aí eu queria que vocês falassem sobre. Eu ia começando a dizer a vocês, Gilson Paranhos é um arquiteto, secretário de Habitação de Brasília, do Distrito Federal. Não sei se você conhece o trabalho de Gilson Paranhos. O princípio de Gilson Paranhos é o seguinte: se a gente não pode fazer para todos, vamos melhorar onde as pessoas estão. Então ele vai mesmo lá nas comunidades, arranja o crédito, orienta, e se as pessoas estão morando, vamos agora melhorar sua moradia. Então me parece que esse é muito o papel, né, da Defesa Civil também, não é, Coronel? Na hora que a gente fala, um vai ser o primeiro e outro vai ser o último. Sempre vai ter a necessidade. Nunca, o problema ele não vai se resolver com 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então, a busca constante, o importante é sempre estar, essa discussão, a gente está sempre voltado para os nossos governos para que sejam feitas essas construções. Por exemplo, eu falo muito, assim, na área de defesa civil, se a gente não tiver um compartilhamento, uma conscientização geral, na área de defesa civil, existem locais onde a gente faz uma contenção, o próprio serviço da UB faz uma belíssima obra de contenção, onde não há risco mais nenhum lá, nenhum. Aí, infelizmente, alguém, por uma indicação, porque acha que o pé dele pode fazer aquilo, faz um puxadinho de forma irregular em cima de um muro que não suporta aquilo, faz um corte que acha e se torna em risco. A mesma coisa na questão de moradia. Se a gente começar a ter um cadastro único de município, estado, para aquelas pessoas que já receberam suas casas, a gente tem isso aí, não é, tem pessoas que a gente, na Mata Sul, foram entregues aí durante o período da cheia, 17, salvo engano, 15 a 17 mil casas. Chegou um momento que as pessoas que compraram as casas trocaram com algum negócio e a busca constante de retomar aquilo ali para dar a quem precisa. Naquele primeiro momento que aquela pessoa foi atingida por uma chuva, teve sua casa destruída, teve tudo, foi dada uma moradia para ela, e ela, de repente ela troca por uma moto, um carro, um negócio. Então, enfim, é uma busca constante, precisa dialogar bastante. É importante esse acompanhamento geral dos nossos, de proposições de leis. É o que eu digo, às vezes a teoria é fácil falar, mas na prática a proposição para que se construa lei, se traga uma proposição para que seja bom para a população, seja bom para todos, de forma realista de construção. Eu faço muito essa busca, mas um papel de estar sempre em cima, cobrando, de estar levando proposição. O seu trabalho, Coronel, me parece que é o trabalho corretivo, não é? Mas eu acho que antes do corretivo a gente teria que ser proativo. Eu discordo um pouco da fala do Coronel quando coloca essa questão da venda, né? Eu acho que quando a gente está falando de direito à moradia, a gente precisa reconhecer primeiro que a moradia no Brasil, a habitação no Brasil se tornou uma mercadoria. E uma mercadoria das mais rentáveis do mercado, né? Então, quando você for pensar... Se você tem direito para construir ou para comprar... Nos últimos anos, se você tem 200 mil reais, onde é que você vai investir com lucro certo? Comprando um imóvel, né? Nos últimos 5 anos no Recife, e é uma tendência nacional, você teve um valor, uma aceleração do valor do metro quadrado que foi mais de 100%. Nenhum investimento na Bolsa rendeu tanto.
Então, acho que primeiro a gente precisa combater esse processo da especulação imobiliária, né, de gerar um valor artificial em relação à moradia de que ela não tem. Né? O que é que determina que um metro quadrado no Pina custe hoje mais de R$8.000 e um metro quadrado no Ibura custe R$1.000, né? Então, isso é um valor artificial, né? E um dos papéis do Estado é de fazer a gestão e a regulação do valor desse solo, né? Então, a gente não tem esse processo de gestão e regulação do solo, né? No sentido de inibir esse processo de especulação da terra e, por exemplo, em relação a essa responsabilidade do Estado, caberia ao Estado esse fator principal, né, de regular a terra, né, porque em relação à responsabilidade de construir, grande parte das cidades latino-americanas elas são autoconstruídas. Não é uma grande construtora que vai lá construir a casa do seu João e de Dona Maria, são eles com esforço próprio, né, que muitos deles são os pedreiros que constroem os grandes prédios, né, que vão lá e autoconstroem, né, e por outro lado você tem todos os mecanismos disponíveis para você resolver o problema da moradia no Brasil, né? A gente tem leis extremamente avançadas, né? A legislação brasileira é reconhecida como uma legislação extremamente avançada. Você tem uma estrutura de gestão, né, que, em relação a essa questão que você colocou, sobre o número de habitação, é responsabilidade de de municípios acima de 50 mil habitantes, por exemplo, elaborar o plano local de habitação de interesse social, que é o planejamento no período de 10 anos ou determinada faixa de tempo, de quantas habitações você vai produzir, para quem você vai produzir, né? Então você tem um elemento, o déficit habitacional não atinge igualmente todas as faixas de renda, né? 70% do déficit está localizado nas famílias de 0 a 3 salários mínimos. Certo. Rudy, qual o amparo jurídico para as ocupações? A exemplo da ocupação Marielle Franco, né, que você fez referência já no bloco anterior, que ela teve início, me parece, no mês de abril. Sim, não é isso? Mês de março. Mês de março. E a gente tem vários outros exemplos de ocupações, né? Eu citei na abertura aqui o caso de Igaraçu, né? de uma comunidade que se instala lá em Mangue Seco e que a semana passada ela foi retirada daquele local, né? Nós temos o caso de São Paulo, que foi uma ocupação, o edifício acabou desabando, que morreram 4 pessoas, um edifício de 24 andares, e ele estava ocupado em condições completamente inadequadas, né? E que, inclusive, o MTST ele divulgou uma nota dizendo que não tinha uma participação direta naquele movimento. Mas, assim, a pergunta é essa, né? Qual o amparo jurídico para a ocupação? Sim. Tá? O que garante que a ocupação ela pode desencadear um processo de direito legal para o uso daquele teto por parte dos ocupantes? Então, primeiro é aquele elemento que eu coloquei no início, né? Então, se você não exerce a posse, se você não dá uma função ao imóvel que está lá no cartório, no seu nome, né, no cartório de registro de imóveis, você não tem o direito à propriedade. Né? A legislação, a Constituição Federal, no artigo 5º, é clara em relação a isso. No item 32, ela coloca: toda a propriedade deve cumprir uma função social. Né? Então, se não há o cumprimento da função social, não existe o exercício da posse, né, não adianta ter o nome no cartório se você não... E muitas vezes, quando você está lidando no caso do edifício da ocupação Marielle Franco, mais de 1,5 milhão de dívida de IPTU. Né? Além do imóvel estar há mais de 20 anos sem nenhum uso, você tem uma dívida que é quase superior ao valor do imóvel. Né? Então, essa realidade, quando você confronta isso com o elemento do direito à moradia, que a gente estava discutindo aqui, que é um direito social, um direito coletivo, né? Então, o que é que vale mais? É o direito de um indivíduo, né, que não dá função a um imóvel, que deve 1,5 milhão de IPTU, ou a de dezenas de famílias que estão ali preservando aquele imóvel, que estão garantindo o seu direito à moradia. Então, existe um debate... Esse é o espírito do Estatuto da Cidade. Então, da Constituição, do Estatuto da Cidade, a gente teve... que é a função social, a função coletiva da propriedade. Sem esquecer, dentro do que você estava dizendo, você citou 20 anos que o imóvel e tal... Nós temos um dispositivo muito antigo, conhecido desde o Império Romano, aliás, né? Uso capião. A uso capião, ela, depois de 5 anos, pela legislação vigente,
depois de 5 anos, não são 20, sendo ela já terreno dá o privado. direito ao ocupante. Quer dizer, a situação é muito delicada. Eu não quero, de maneira nenhuma, justificar a anarquia ou uma situação incontrolável. Eu estou só querendo dizer que enquanto nós não nos ocuparmos de criar os mecanismos, primeiro, para confirmar as pessoas onde elas estão morando e oferecer meios para morarem melhor. Segundo, o trabalho que o Coronel faz me parece que é importantíssimo e necessário, que é o trabalho de consolidar, de orientar e tal, as construções em áreas inadequadas. Mas eu estou advogando aqui, eu estou defendendo aqui o direito de melhorar o que existe, de criar condições para um habitat social e, além disso, olhar para as áreas centrais e ver de que forma nós vamos envolver os empresários, porque se nós não fizermos isso, esse tipo de iniciativa, não é, de invadir, de tomar um imóvel que visivelmente não está cumprindo sua função, isso vai se repetir. Isso Me permita só... Eu estava querendo realmente passar a palavra para o Coronel, né? Que eu acho que chegou o momento de você falar mesmo, né? Mas assim, a gente precisa chamar o intervalo. Então vamos fazer o seguinte, a gente chama o intervalo e na volta a palavra começa com você, tá certo? Perfeito. Então a gente volta daqui a pouquinho. Show.